o texto é muito grande. Então eu vou ler um pedaço, vou trabalhar esse pedaço, e depois nós continuaremos assim. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a menina, à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queria começar estudando essa passagem bíblica com os irmãos a partir daí. Como a Bíblia está dizendo, Naamã era um homem muito poderoso. Naamã tinha aos seus pés tudo que podia, a condição financeira, a ciência da época, toda a condição que ele podia ter em termos financeiros e materiais que aquela época oferecia a ele, ele tinha. Ele era considerado herói de guerra. Ele falava diretamente com o rei. Ele tinha muitas posses. Naamã era um homem muito poderoso, muito conceituado. As pessoas olhavam para ele e reverenciavam Naamã. Mas a Bíblia fala uma coisa interessante. Ele era leproso. A lepra naquela época era uma doença tida como incurável e altamente contagiosa. Os leprosos deveriam ficar afastados, deveriam ficar reclusos, não deveriam ter contato com outras pessoas, porque eles eram tidos como aqueles impuros, doentes, não queremos ter contato. Naamã, com toda a riqueza, Naamã com toda a fama, Naamã era leproso. Naamã tinha o mundo aos seus pés, mas o que ele queria ele não tinha, era a cura. Naamã tinha toda a condição de fazer qualquer coisa, mas o que ele mais queria, ele não tinha essa condição. E aí, de repente, o exército da Síria volta de Israel, trazendo consigo uma menina cativa, uma menina que fora tirada de sua família, tirada do seu país, tirada do convívio com as pessoas que ela amava. E essa menina cai exatamente na casa de Naamã para servir a esposa de Naamã. E aí uma coisa me chama a atenção nessa menina. Essa menina, apesar de estar cativa, apesar de ter sofrido, essa menina, com o amor que ela tinha no coração, com a misericórdia que ela tinha no coração, com o que ela talvez tenha aprendido com os seus pais, com o que ela aprendeu no seu país, com o seu povo, através dos exemplos vividos por ela, através da vida de outras pessoas, essa menina com muito amor, essa menina vira e fala para sua senhora assim: tomara que o meu Senhor fosse até Israel, porque lá ele ia ser curado. Essa menina, ao invés de ser tomada por uma raiva, essa menina, ao invés de ser tomada por um desejo de vingança, essa menina, ao invés de ser tomada por ódio mesmo, por aquele povo que tornou ela cativa, aquela menina, ao invés de tudo isso, aquela menina se preocupa em servir ao próximo. Além disso, aquela menina, ela mostra que ela era muito ousada, porque ela vira para sua senhora e fala de forma segura. Ela não fala assim: irmãos, olha, senhora, sabe, olha, talvez, quem sabe, todavia, no entanto, se Naamã fosse, se ele fosse lá, sabe, se ele fosse procurar assim, ele fosse como quem não quer nada, e chegasse lá. Não, ela fala com firmeza: tomara, quem dera, olha, se o meu Senhor fosse lá em Israel, ele seria curado. Sabe por quê? Porque lá tem um homem de Deus. Ela fala aquilo com ousadia, ela fala aquilo com segurança, ela fala aquilo com firmeza no seu coração, ela não titubeia, ela afirma que ele seria curado. Essa menina começa a me chamar a atenção,
Porque essa menina, ela mostra o amor de quem conhece a Deus. Ela mostra a ousadia de quem conhece a Deus e a certeza de quem sabe que o Redentor, que o Senhor, que o Deus dela, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos pais dela, o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, que ele era capaz de curar. Ela tem certeza disso, uma menina que foi cativa. E aí a Bíblia continua dizendo para a gente assim, que ela foi com tanta certeza, que ela foi tão firme no que ela falou, que no versículo 5, 4, a gente vê assim: então Naamã disse ao seu senhor, ao rei, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ela falou com tanta segurança, com tanta firmeza, que Naamã olhou para aquela menina e disse assim: do jeito que ela está falando, essa menina não está falando sozinha, não. Essa menina tem certeza do que ela está falando. Essa menina tem absoluta certeza do que ela está falando. Deixa eu conversar com o rei. Senhor, a menina lá de Israel falou assim e assim. E aí respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele, Naamã, partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti a carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que te cures da lepra. Vamos parar aqui. A menina falou com firmeza. A menina falou com ousadia. A menina tinha certeza do que ela estava falando. Aí Naamã, ainda teimoso, ainda vaidoso, ainda achando que era ele faz tudo errado. A menina disse assim para ele, para a senhora dele, ele tinha que ir a Israel, porque lá em Israel, tem um homem que é um servo de Deus e que vai restaurar. Naamã, ao invés de ir lá em Israel, Naamã faz o quê? Vai no rei. Aí o rei, achando que a questão era financeira, o rei enche Naamã de riqueza e fala: então vai ao rei de Israel. Irmãos, a menina falou alguma coisa do rei de Israel? Não falou. A menina falou alguma coisa de riquezas? Não falou. A menina falou uma coisa muito simples para ele: vai lá, tem um homem que vai te curar, porque este homem é um homem de Deus. Mas Naamã pega Lu, e achando que podia resolver da forma dele, ele continua achando isso. Ele vai no rei, o rei enche ele de dinheiro, faz uma carta, manda ele para o rei de Israel, ele vai até o rei de Israel, entrega a carta ao rei de Israel, e o rei de Israel, ainda por cima, entende tudo errado. Se a gente continuar lendo, o rei de Israel fala assim, ele lê, ele rasga as suas vestes, e ele fala: que loucura é essa? Eu não sou Deus para curar. Eu não sou Deus para... Ainda mais, imagina, Lúcia, ainda mais de lepra. Eu não sou Deus para curar ninguém. Já sei. O seu rei está querendo argumento para quebrar nossa aliança. Ele está querendo arrumar argumento. Ele já começou a pensar que era político o negócio. Ele está querendo arrumar argumento para brigar comigo, para romper a nossa aliança. Sabem por quê? Essa confusão toda? Porque não foi do jeito que Deus mandou. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando nesse texto, e fiquei pensando se não é exatamente assim que muitas vezes nós não fazemos na nossa vida. Muitas vezes nós temos problemas nas nossas vidas, nós temos necessidades nas nossas vidas, e que nós pedimos a Deus: Senhor, eu tenho esta necessidade. Aí Deus vai, te diz o que fazer, mas você não quer fazer do jeito que Deus manda. Você quer fazer do jeito que você acha que vai resolver. Por quê? Porque você acha que você sabe mais do que Deus. Deus não mandou, a menina não mandou Naamã procurar o rei de Israel.
não mandou Naamã levar as riquezas para o rei de Israel. Deus mandou, a menina falou que Naamã deveria procurar o profeta. Só que Naamã, não, eu sou especial. Eu sou extremamente especial. Me mandou procurar o profeta, em vez de procurar o profeta, vou procurar o rei. Porque se o profeta vai me curar, imagina o rei. O rei vai então me transformar no cara mais bonito do mundo. Tudo errado, irmãos. Estava tudo errado. Estava tudo errado porque não foi assim que Deus falou, não foi assim que a menina falou. E aí, continua no versículo 8, dizendo assim, ouvindo, porém, Eliseu. Aí, olha que detalhe importante. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. A Bíblia não diz, ouvindo, porém, Eliseu, homem poderoso. Ouvindo também Eliseu, homem famoso. Ouvindo também Eliseu, homem de muita ciência. Não, a Bíblia diz assim, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Deixa ele vir a mim, e ele saberá que há profeta, que existe profeta em Israel. A segurança do homem de Deus. A certeza do homem de Deus. Então a gente vê aqui uma menina ousada, com muito amor no seu coração, conhecendo Deus. A gente vê aqui um profeta, seguro de que ele era um homem de Deus. E nós vemos um homem muito rico, extremamente vaidoso, que tenta resolver os seus problemas da sua maneira. Condições totalmente diferentes. E aí nós vamos continuar lendo e diz assim, então, veio Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta de Eliseu, ou seja, veio Naamã todo poderoso, cavalo, carro, cheio de riqueza dado pelo rei, com a carta do rei na mão, que não servia para nada, né? E aí então Eliseu fez o quê? Eliseu sequer sai para falar com Naamã. Eliseu manda um mensageiro e diz assim, olha só, o mensageiro sai e diz, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Irmãos, uma ordem extremamente simples. Eliseu sequer se deu o trabalho de sair lá para falar. Ele mandou o mensageiro dele, vai lá, fala com ele o que é para ele fazer. E o mensageiro disse uma coisa muito simples, Ricardo, para quem buscava a solução da vida dele, para quem devia estar muito tempo buscando a cura, muito tempo buscando aquela solução, ele recebe uma mensagem de um homem simples, de forma simples. Vai no Jordão e se lava 7 vezes. Ponto. Naamã, pega e vai, né? E se lava? Não. Olha o que a Bíblia fala que Naamã faz. Naamã ficou muito indignado e se foi dizendo, olha o que Naamã diz, pensava eu que ele sairia para ter comigo, olha a vaidade, eu pensava que ele ia sair para ter comigo, eu sou um general do exército da Síria, eu sou um homem herói, eu sou um homem famoso, eu sou um homem que falo direto com o rei, eu estou com a carta do rei, eu estou com os meus homens aqui me cercando, eu estou com todo mundo, o cara não sai para falar comigo, ele não levanta diante de mim, ele não impõe as mãos, ele não põe as mãos na minha ferida, ele não invoca o Senhor dele diante de mim, ele não faz nada disso. Esse camarada está de brincadeira comigo, não é possível. Além do mais, esse camarada, ao invés de me mandar banhar no rio Abana ou Farfar, que são rios de Damasco, que são rios muito bons, que são rios lindos, esse camarada me manda me banhar no rio Jordão. Eu fico imaginando o Naamã pensando assim, quem esse cara pensa que ele é? Eu fico imaginando o Naamã ali nervoso, porque Naamã esperava um tratamento de gala. Meus irmãos, meus queridos irmãos,
Às vezes, nós ficamos esperando para a nossa vida um tratamento de gala. Às vezes, a gente acha que a gente tem que ser mimadinho. Às vezes, a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer, porque Deus me ama e Ele precisa fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero e no lugar que eu quero. Porque a gente às vezes se acha mais importante do que Deus. E entenda uma coisa, Deus te ama. Você é muito importante para Deus, mas meu irmão, você não é mais importante do que Deus. Deus, como fala no livro de Filipenses, é dele o querer e é dele o efetuar, não do irmão. Não é do irmão, não é do Henrique, não é do Carlos Marcos, não é de nenhum de nós o querer e o efetuar, mas é de Deus, irmãos. Ele faz do jeito dele, do jeito que ele quer. Às vezes ele faz a coisa assim, que você achou maravilhosa, às vezes ele faz a coisa simples, mas mesmo a coisa simples, ela é maravilhosa, porque ela vem de Deus. Banhar-se 7 vezes no Jordão não era a maravilha era a cura dada por Deus para ele. Só que não era isso que ele queria. Ele queria Eliseu na frente dele. Oh, grande general, oh, Naamã, prazer imenso tê-lo aqui comigo. Mas não era isso que Deus tinha para ele. Deus tinha para ele muito mais. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de receber bênçãos de Deus, porque nós não queremos fazer do jeito de Deus, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Conta uma história, e deixa eu só fazer uma explicação. Isso é só uma ilustração, não é uma história verdadeira, até porque não tem embasamento bíblico para isso. Estou explicando isso, senão vão sair depois dizendo que eu estou falando besteira. Né? Mas um homem estava no meio do mar, e a canoa dele afundou, Eduardo. Afundou. Ele olhava para um lado, era mar. Olhava para o outro, era mar. Olhava para trás, era mar. Olhava para tudo que era lado, era mar. E ele começou a pedir, Senhor, eu preciso ser salvo. Senhor, manda a tua salvação para mim. E aí, de repente, vem um submarino. Sai debaixo d'água do lado dele. Ô, rapaz, está precisando de ajuda? Não, não preciso não. Não preciso não, porque Deus vai mandar. O submarino vai embora. Vem um barco. O capitão do barco pega o megafone e... Olá, senhor, está precisando de ajuda? Ele, não, não preciso não. Que eu estou falando com Deus, Ele vai me tirar daqui. Passa um helicóptero. O cara vai lá de cima. Atenção, senhor, nós viemos aqui para resgatar o senhor. Ele, não, não é assim, eu estou falando com Deus. Quem vai me tirar daqui não é você, é Deus. Aí aquele cara afundou e morreu. Ele morreu, irmãos, novamente, é só uma historinha, tá? Ele chega no céu e fala para Deus, Senhor, eu estou decepcionado. O que foi, meu filho? Eu estou decepcionado. Eu orei para o Senhor com tanta fé, porque eu tinha tanta certeza que o Senhor ia me salvar, que eu neguei o submarino, eu neguei o barco e eu neguei o helicóptero. E eu morri afogado. Deus falou para ele assim, e quem você acha que mandou o submarino, o barco e o helicóptero, teimoso? Só que você rejeitou o que eu queria. Entenderam? Volto a dizer, só uma historinha. Né? Senão vão dizer que eu estou Santa Teresia 3.1. Né? Não sou eu. Não faria isso. Irmãos, prestem atenção. Deus, às vezes, Ele está mandando socorro para você, mas você não está ouvindo, nem vendo o que Deus tem para a sua vida. Porque você quer que seja da sua maneira. Ah, se o culto não tiver o louvor X ou o louvor Y, se o culto não tiver um instrumento X ou um instrumento Y, o culto hoje foi muito chato. Chato para quem, irmão? O culto é para você? Se o Carlos Marcos hoje não pregar de barba feita, não vou nem olhar para ele. Porque ele já é feinho, mal acabado. Mas não dá para olhar. Não, ele é bonito, né, Carla? É um bonito não praticante, irmãos, mas ele é bonito.
né? Ah, se foi o Carlos Marques o pregador, eu não vou ouvir. Ah, se o pregador for o Júlio, se o regente for o Júlio, não vou cantar não. Ah, se a igreja não fizer do jeito que eu quero, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais assistir à igreja. Irmão, a igreja, Hebreus fala que nós temos que nos congregar. A igreja não é para o irmão, a igreja é de Deus, para Deus. O culto não é para o irmão, o culto é para Deus. Nós prestamos um culto a Deus. E Ele recebe este culto se vier do nosso coração. Então, irmão, se o irmão está fazendo pirraça com Deus, para, meu irmão, de fazer pirraça com Deus. Para de fazer igual Naamã, de virar as costas para a bênção que Deus tem para você, porque Naamã virou as costas e estava indo embora. Porque ele não queria mergulhar no Jordão 7 vezes, porque ele queria mergulhar no Abana ou no Farfar, mas ele queria também ser tratado por Eliseu como um general, e ele estava deixando de receber aquilo que ele queria, que ele mais queria para a vida dele, porque ele não queria que fosse do jeito de Deus, mas ele queria que fosse do jeito dele. Já pensou quantas vezes na nossa vida nós perdemos a bênção de Deus, porque nós não queremos deixar Deus fazer do jeito dele? Já pensaram quantas vezes Deus já disse não para o irmão, porque o irmão foi teimoso com Deus? E aí a Bíblia fala, que bom, né? Que bom que Naamã tinha amigos. Porque aí diz assim, a partir do versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. E aí vem dizendo aqui no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, da forma que o homem de Deus tinha dito. A sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Os amigos de Naamã, os servos de Naamã, os homens que foram com ele ali disseram, Senhor, é tão simples o que o homem de Deus mandou o Senhor fazer, por que o Senhor não faz? Naamã quase perdeu a bênção que Deus tinha para ele. Segundo a Igreja Batista de Petrópolis, irmãos, às vezes nós temos perdido aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós não ouvimos o que Deus tem para a nossa vida. Porque nós queremos fazer da nossa maneira. Nós queremos fazer do nosso jeito. É de Deus, irmãos. É de Deus o querer e o efetuar. O grupo de louvor vai me ajudar aqui. É de Deus o querer e o efetuar. É Ele que constrói. É Ele que faz, é Ele que abençoa, é Ele que dá a cura, é Ele que dá a restauração, é Ele, meus irmãos, que faz a igreja andar para frente, é Ele, meus irmãos, que capacita as pessoas que estão na igreja, é Ele, meus irmãos, que restaura o casamento, é Ele, meus irmãos, que cura o filho enfermo, é Deus que faz isso, não é o irmão, não é a ciência, é Deus. Eu convido a igreja para que se coloque de cabeça baixa agora. Irmãos, se o irmão tem alguma coisa na sua vida, não deixe a bênção para lá, irmãos.
Não deixe, não perca, meu irmão, a bênção de Deus, porque o irmão quer fazer do seu jeito. Não perca, meu irmão, a bênção de Deus, porque o irmão acha que o irmão é capaz de resolver as coisas do seu jeito. Não perca a bênção de Deus por virar as costas para Deus como um filho mimado, não querendo ouvir a voz do Pai. Não perca, meu irmão, a bênção de estar na igreja louvando a Deus, porque o irmão não gostou do que foi dito, do que foi cantado, porque o irmão não gostou da oração do jeito que foi feita, porque o irmão não gostou do culto como foi, porque o que não agradou o irmão pode ter agradado a Deus. E interessa para a gente é agradar a Deus. Interessa para a gente estar no centro da vontade de Deus, como eu disse aqui um tempo atrás. Sabe por quê, irmão? Porque importa para a gente é que o nosso futuro seja o céu. Importa para a gente que o nosso futuro seja ver Deus face a face. Importa para a gente é ser curado. A cura que vem de Deus. Curado do pecado, curado da morte eterna. Importa para a gente é a salvação. Importa para a gente a salvação. Então, se nesse momento você quer dizer para Deus: Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu quis fazer do meu jeito. Se você quer fazer como Naamã, ouvindo o conselho dos seus servos, se arrepender de ter virado as costas para Deus e voltado e mergulhado 7 vezes no Jordão. Se é isso que você quer, se você quer esse arrependimento, se você quer estar com Deus, se você quer pedir perdão a Ele, colocar a tua vida, a vida da tua família, a vida dos teus filhos, a vida do teu casamento, a sua vida nas mãos de Deus, então vem aqui à frente agora e se coloque nas mãos de Deus. Diga para Ele: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, porque Tu és, Senhor, a minha cura, porque Tu és o meu Salvador, o meu Senhor, porque é nas Tuas mãos que eu quero colocar a minha doença. Creio, Senhor, que Tu és a cura. Se você tem algum desejo no seu coração agora, vem aqui à frente, coloque aos pés de Jesus, porque só Ele pode agir. O nosso Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele pode. E é tão bom saber disso. É tão bom confiar nesse Deus. É tão bom confiar nesse Deus que nos ama, nesse Deus que Ele se entregou por nós na cruz. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Meu irmão, coloque sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Segunda igreja, coloque sobre Deus a tua ansiedade. Segunda igreja, coloque sobre Deus a tua necessidade. Coloque sobre Deus a necessidade dele mostrar quem é o próximo pastor da nossa igreja. Coloque sobre Deus a necessidade de mostrar o caminho que você deve seguir na orientação do seu filho, na orientação do seu casamento, na orientação do seu emprego, naquilo que Ele quer para a sua vida. Mas coloque nas mãos de Deus, porque só Ele pode. Só Ele pode. Sem Ele nada podemos. Sem Ele nada podemos. Diga para Ele: Senhor, confio em Ti. Vamos cantar? Convido a igreja para se colocar de pé. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós temos aqui alguns irmãos à frente. Eu vou chamar o Carlos Marcos, que vem aqui à frente. Ele vai orar. Se você pode se colocar de joelho, se você que está aqui à frente, pode se colocar de joelho. Coloque de joelho. Coloque de joelho.
como uma demonstração de submissão ao nosso Deus. Entregue a tua necessidade. Entregue a tua necessidade nas mãos dele. E ele vai te dar forças. E ele vai restaurar a tua vida. Ele vai te dar a cura que você necessita. Ele vai te dar a bênção que você necessita. Não estou falando de bênçãos materiais, irmãos. Estou falando de simplesmente obedecermos a Deus, fazermos a vontade dele, para que ele possa agir através de nós e em nós. Vamos orar. Eterno Deus, nós queremos, Senhor, nesta hora, invocar, ó Deus, a tua bênção, a tua presença, ó Deus, e o derramar da tua graça sobre a tua igreja, ó Deus, sobre os teus filhos que aqui estão, sobre aqueles queridos, ó Deus, os teus filhos, teus servos que estão também te cultuando a partir dos seus lares, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, te pedir que a tua bênção, ó Deus, seja uma realidade na vida do teu povo, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor olhe para essas vidas, Senhor Deus, que estão aqui à frente. São irmãos, ó Deus, irmãs, são queridos, ó Deus, que estão confiadamente entregando, Deus, as suas vidas a Ti, levando, Deus, a Tua presença, ao Teu trono de graça, as suas necessidades, aquilo que vai, ó Deus, em seus corações. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor recolha esses pedidos, essas orações, ó Deus, e cuide dessas vidas, ó Deus, que confiam em Ti, que esperam em Ti e que desejam, ó Deus, alcançar a Tua bênção. Muito obrigado, Deus, por tudo que vimos aqui, por tudo que ouvimos aqui. Muito obrigado, Deus, pela beleza da Tua palavra, pelo poder, ó Deus, que ela encerra, pela verdade maravilhosa, ó Deus, que ela é. Porque cremos, ó Deus, que ela transforma, que ela alcança, que ela conforta, consola, ó Deus, e que ela dá vitória. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado, Deus, pela vida dos teus servos. Obrigado, Deus, pela vida do Henrique, que tem também sido uma bênção preciosa aqui na igreja, por essa mensagem, ó Deus, rica que ele trouxe. Que essa mensagem, Deus, possa continuar falando aos nossos corações durante esta semana, ó Deus, e produzindo em nós um desejo, ó Deus, de estar mais próximos de Ti, de confiarmos mais em Ti e de seguirmos, ó Deus, a vida com confiança unicamente em Ti, na Tua bondade, ó Deus, e na Tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica, Senhor, conosco, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, dá-nos a Tua graça, ó Deus, porque ela nos basta, pois é em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Como é bom a gente participar desse culto, oferecer o culto ao Senhor e sentir que o Senhor fala conosco, que o Senhor recolhe as nossas lágrimas, que o Senhor recolhe as nossas preocupações e que o Senhor nos direciona, né? O Senhor nos direciona a nos banharmos 7 vezes no rio. Vamos ouvir, vamos pedir ao Senhor durante essa semana, né? Vamos sair daqui desse culto com esse pensamento: Senhor, fale comigo. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Que rio que eu tenho que me banhar 7 vezes? O que eu tenho que fazer? Vamos nessa busca, né? Buscar o Senhor, a orientação. Temos mais um cântico para a gente poder encerrar o culto? Temos? Vamos louvar, temos. Então vamos nos colocar de pé para a gente encerrar o nosso culto louvando ao Senhor. Após o cântico que nós vamos cantar, direcionados pela banda Dinamis, a gente vai nos sentar, ouvir o recitacional que será tocado e vamos então nos despedir, lembrando que tem cantina ali para nos confraternizarmos. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas
face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Que Deus a todos abençoe. A igreja pode se sentar. Uma semana abençoada no poder do amor do nosso Deus. Oração silenciosa.